nestes 2 anos, o que foi determinado como cumprimento por este Conselho do que determinado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, referente especialmente ao sistema carcerário, foi cumprido pelo Conselho e sou grata de uma forma especial aos conselheiros, mas não posso deixar de acentuar a minha gratidão pessoal e cívica aos juízes brasileiros e em especial aos juízes criminais, que para a elaboração do cadastro de presos entregue ao Brasil, para que a partir daí nós tenhamos uma configuração e contextualização da realidade penitenciária brasileira, da condição dos presos, do cumprimento da Constituição e dos direitos dos presos, das vítimas ou das famílias das vítimas de terem acesso às informações sobre o que está acontecendo, pudesse então ter início e continuidade. A institucionalização da campanha da Justiça pela Paz em Casa, para que nós tivéssemos, então, o que já foi determinado em gestões anteriores e que, portanto, como eu disse, é um contínuo, é um cumprimento de funções no que é determinado a cada tempo, a cada passo, segundo a necessidade, de combate à violência doméstica e de institucionalização de uma política de ruptura de um quadro de discriminação contra a mulher e de violência contra a mulher também foi levado a efeito. Conseguimos, com a ajuda do cadastro do trabalho de juízes auxiliares e de conselheiros, formular o cadastro de presas grávidas e lactantes para se soubesse também a condição de cada uma e principalmente desses brasileirinhos cujas mães estão sob a custódia do Estado ou condenadas ou respondendo a inquérito. Conseguimos pela primeira vez formular o Supremo em ação e o Conselho Nacional de Justiça em números, porque fazíamos a avaliação e o exame, a divulgação dos números do Brasil, mas não os nossos, o que não é um bom exemplo a ser dado. E agora temos o CNJ em números, inclusive com aplicativos, que fazem com que qualquer cidadão brasileiro hoje possa, no seu celular, ter acesso ao gabinete de cada um dos ministros do Supremo, aos nossos números de processos que ingressam, de processos que estão em tramitação. Conseguimos também instalar o Departamento de Segurança Institucional para ter o Cadastro Nacional de Juízes que estão em situação de ameaça ou até mesmo de risco ou vulnerabilidade, o que faz com que os juízes brasileiros possam ter a segurança sem a qual eles não podem trabalhar bem. Acho que ainda há muito a ser feito, por exemplo, nesse campo, porque temos que estender os trabalhos dos serviços de oferta à segurança também psicológica e médica aos juízes que vivem nessas situações de vulnerabilidade e cada vez mais frequentes em algumas áreas. O cadastro de notas técnicas de saúde, os NATs, e nisso eu agradeço de uma forma muito especial o conselheiro Arnaldo Rossepian, que fez um trabalho primoroso e fez com que os juízes pudessem ter acesso a essas notas para a decisão do que é chamado de escolha trágica dos juízes nas algumas dezenas e chegando até já ao milhar de ações com pedidos de liminares para que os indivíduos tenham acesso à saúde, a medicamentos, a tratamentos, a procedimentos, para que os juízes então possam avaliar melhor. Os NATs me parece que mudaram realmente o grau de atendimento aos juízes para que eles possam melhor prestar a jurisdição. Acho que a atenção ao cidadão brasileiro foi dada, a transparência aumentou até mesmo para que o cidadão soubesse, dentro disso que se tornou uma constante de afirmar que os juízes ganham excesso, não ganham, e está aí a comprovação pela transparência que foi dado às informações sobre remuneração de todos nós, magistrados brasileiros, de forma permanente, sem qualquer dificuldade, cumprindo-se integralmente a Lei de Acesso à Informação. Portanto, com os meus agradecimentos muito sinceros pelo enorme respaldo que tive de cada um dos senhores. O Conselho é um conselho e, portanto, juntamente com todos os juízes brasileiros, as associações de classe, que atuam no melhor sentido e neste Conselho com abertura que não tem em outros órgãos do Poder Judiciário, e isto faz com que esse diálogo se mantenha permanentemente com as divergências que acontecem, que são próprias de um processo democrático, mas que são essenciais para que a gente tenha
a continuidade do caminho e que os passos sejam dados na medida das possibilidades e também, principalmente, na medida das necessidades da sociedade brasileira. Muito obrigada a todos os senhores, eu me senti muito honrada por cada dia que eu estive aqui. Muito obrigada.